Olá, aqui é a Priscila do Filha do Soberano. Vamos então para o penúltimo dia de estudo da nossa série Homens e Mulheres da Bíblia, e hoje nós vamos estudar sobre um personagem bíblico muito especial, que é Paulo. Paulo é um nome romano que significa pequeno. Paulo, o apóstolo dos gentios, foi sem dúvidas um dos maiores missionários e plantadores de igrejas de todos os tempos. Além de ter sido o primeiro grande teólogo cristão, escreveu 13 das epístolas do Novo Testamento. O cristianismo que conhecemos hoje é um produto do desenvolvimento que Paulo fez com base nos ensinamentos de Cristo. Se dependesse de Pedro e de alguns outros apóstolos, o cristianismo teria permanecido apenas entre os judeus. Paulo, no entanto, inspirado por Deus, decidiu romper essas barreiras religiosas e raciais a fim de que os gentios também fossem alcançados. O próprio testemunho de Paulo certamente aponta para o que ele foi, um judeu circuncidado da tribo de Benjamim, que falava aramaico em sua casa, herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador das exigências da Torá e mais avançado no judaísmo que seus contemporâneos. Era o primeiro e mais proeminente entre os judeus. Paulo foi um judeu nascido aproximadamente no ano 10 depois de Cristo, na cidade grega Tarso, onde hoje é a atual Turquia. O nome de Paulo era Saulo, mas ele só usou o nome de Paulo depois de se converter ao cristianismo. Seus pais lhe deram o nome de Saulo em homenagem ao rei Saul, que assim como ele era da tribo de Benjamim. A tradição e as diversas informações implícitas em suas cartas sugerem que Paulo era de uma família rica e respeitada. Paulo era fluente grego, hebraico e aramaico e provavelmente também em latim. Além desses aspectos de sua vida, Paulo também era um cidadão romano. Geralmente, esse era um privilégio da aristocracia e das classes mais altas. Aparentemente, durante a juventude de Paulo, sua família mudou-se para Jerusalém. As raízes farisaicas o levaram a estudar com um dos mais respeitados doutores da lei da época, Gamaliel, o fundador de uma escola farisaica. Enquanto Paulo estudava a lei judaica em Jerusalém, Jesus trabalhava como carpinteiro em Nazaré. Provavelmente Paulo estava em Jerusalém no fim da vida de Jesus. Paulo, ainda como Saulo, aparece pela primeira vez no Novo Testamento como uma testemunha favorável à execução de Estevão, o primeiro mártir cristão. Saulo assolava a igreja, entrando na casa dos cristãos e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Atos 8:3. Assim ele acreditava que estava seguindo a Deus e mantendo a pureza da lei. Anos mais tarde, no caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus, através de uma visão, veio se encontrar com Paulo. Assim, Paulo estava convencido de que viu o Senhor ressurreto, e sua vida foi radicalmente mudada daquele momento em diante. Imediatamente Paulo começou a proclamar a sua nova fé em Cristo, com o mesmo vigor que antes usava para defender a lei. A formulação teológica que Paulo empreendeu, seguindo os ensinos de Jesus, moldou a igreja cristã e preparou o caminho para que essa crescesse e se desenvolvesse, saindo de um grupo de discípulos galileus
para uma fé de alcance mundial que transformou o curso da história humana. Bom, é desafiador falar do apóstolo Paulo em pouco tempo, né? Que o tempo aqui nesse vídeo é reduzido, mas algo que eu admiro muito na vida dele é o quanto ele era dedicado e zeloso pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Ele estudava com zelo, né, as escrituras e tinha um conhecimento muito grande da Bíblia, tanto que, como eu falei para vocês aqui nesse estudo, o formato que a gente conhece hoje do cristianismo, ele foi muito estruturado de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo observou através das escrituras, das experiências que ele teve com Deus e que ele deixou registrado em todas as cartas que ele registrou na Bíblia. Sabe, esse mesmo zelo de observar as escrituras, de estudar, de entender, de aplicar na nossa vida, é algo que a gente precisa ter hoje nos nossos dias. Nós somos a continuação da Igreja de Atos. O livro Atos dos Apóstolos, ele nunca terminou. Nós somos a continuação disso. E que assim como Paulo deixou um legado de alguém que estudava diligentemente a palavra e ensinava outros e passava esse conhecimento tão precioso adiante, que da mesma forma seja também nas nossas vidas, que a gente aproveite as oportunidades de compartilhar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo fazia, e que nós sejamos inspirados pelo exemplo dele de ser não apenas estudantes da palavra e conhecedores dela, mas sobretudo também praticantes. Que Paulo disse, né, sejam meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então que a gente possa imitar a Paulo nesse exemplo dele de diligência pelo estudo da palavra, né, de amor, de apreço pela palavra de Deus e de imitar a Cristo, né, de viver segundo aquilo que está escrito. Amém? Então, esse é o estudo de hoje. Amanhã nós vamos para o último estudo da nossa série e eu espero você aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um ótimo dia.